Senhores jornalistas, muito boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindos aqui ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Falta-nos só a Senhora Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, que está a descer. Pronto. Posso começar aqui a nossa apresentação? Posso? Está tudo pronto? Está tudo a correr bem? Está tudo pronto. Muito bem. Então, estamos aqui hoje para vos apresentar o Orçamento de Estado para 2020, no que toca ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e concretamente ao Orçamento da Segurança Social. No primeiro momento, far-vos-emos um bocadinho a apresentação do contexto em que apresentamos este Orçamento de Estado, olhando um bocadinho para o histórico da evolução do que tem sido a evolução quer do mercado de trabalho, quer da economia, quer também em termos do que tem sido a evolução do orçamento da Segurança Social na última década. Está bem? Tá. Tá? Bem, espero que esta sinistralidade passe rapidamente. Muito bem. Procurámos fazer um bocadinho uma leitura de contexto, olhando um bocadinho para o que foi a evolução do crescimento económico na última década, procurando também que conseguíssemos ter aqui as projeções para 2020 do que são as perspectivas de crescimento económico para Portugal, como sabemos a influência que tem sobre as contribuições também para a Segurança Social, nomeadamente em relação aos trabalhadores que declaram e contribuem para a Segurança Social. Se olharmos para este gráfico da última década, percebemos de facto que temos conseguido convergir e crescer a um ritmo superior à média europeia, o que nos tem permitido de facto convergir cada vez mais com a média europeia, e aqui o orçamento que a Segurança Social vos vamos apresentar para 2020 pressupõe precisamente este crescimento também a nível económico de 1,9% para 2020. Em termos de mercado de trabalho, também vemos aqui a evolução do que tem sido o crescimento sustentado do emprego nos últimos anos. Nós tivemos nos últimos 4 anos cerca de 386 mil novos postos de trabalho criados em Portugal, e ainda hoje, aliás, foram divulgados pelo IFP os números dos desempregados inscritos no IFP, e tivemos no mês de novembro um decréscimo de menos 8,6% do número de desempregados registados inscritos no IFP face ao período homólogo. Também nos dados hoje divulgados pelo IFP, aproveito já agora para partilhar convosco, temos um dado particularmente significativo, que é a diminuição de 16,5% dos jovens desempregados inscritos no IFP face ao período homólogo, portanto, face a novembro de 2018. Aqui a perspectiva que nós temos em termos de 2020 de crescimento é, de facto, continuar este crescimento sustentado do emprego em 2020, que nos permitirá também ter aqui umas previsões de aumento das contribuições para o Orçamento da Segurança Social em 2020. Se olharmos para a taxa de desemprego, e foi um bocadinho essa também a avaliação que vos fui indicando também sobre os números dos desempregados do IFP, nós verificamos que esta trajetória que fomos tendo de evolução da taxa de desemprego nos últimos anos, que nos permite ter neste momento uma taxa de desemprego em mínimos históricos, e que apontamos, tal como nas projeções que acompanham o Orçamento de Estado, para que em 2020 tenhamos uma taxa de desemprego de 6,1%. Em termos do Orçamento da Segurança Social, e mais uma vez fazendo esta leitura da década, para percebermos um bocadinho a evolução do que tem sido o Orçamento da Segurança Social,
nós, se olharmos para aqui, percebemos que, de facto, vamos conseguir ter, de acordo com as previsões que fazemos para 2020, um saldo de 2,7 mil milhões de euros, em termos de orçamento da Segurança Social, com um aumento global de despesa de 1,1 mil milhões de euros em termos da despesa prevista no orçamento para a Segurança Social. Percebemos, olhando aqui grosso modo para este gráfico que olha para a década, que de facto conseguimos um aumento do saldo muito significativo face a anos como anos de 2012, em que o saldo global foi de 431 milhões de euros. Portanto, estamos de facto a conseguir aqui uma recuperação e um aumento muito significativo do saldo, o que nos permite também aumentar a sustentabilidade e garantir cada vez mais, adiar aqui o saldo positivo em termos de sustentabilidade do sistema. Se olharmos para aquelas que são as grandes áreas dentro do orçamento da Segurança Social e no que toca concretamente aos mais idosos, naquelas que são as prestações diretamente dirigidas para os idosos, nós temos aqui claramente um aumento de 744 milhões de euros relativamente às pensões e conseguimos aqui fazer refletir, no fundo, por um lado, o aumento generalizado que tem havido das pensões nos últimos anos, portanto, em termos de massa global de pensionistas, mas também que resulta da atualização que tem havido ao longo dos 3 últimos anos, mas também temos aqui o maior aumento de sempre que vamos ter refletido no orçamento para 2020 relativamente ao aumento da dotação prevista para o CSI. Portanto, nós temos aqui um aumento previsto para o CSI para 2020, um crescimento de 19 milhões de euros. O que também mostra esta evolução é que, apesar do saldo ter sido e ser gradualmente positivo ao longo dos últimos anos, este saldo tem vindo a aumentar, não fruto nem à custa de uma diminuição da proteção social, mas pelo contrário. Portanto, nós estamos de facto a conseguir que o saldo venha a aumentar nos últimos anos, o saldo global, mas ao mesmo tempo acompanhado de um aumento que se tem vindo a verificar, nomeadamente também da proteção social e concretamente dos mais idosos. Em termos de outra grande área da proteção social e que é uma prioridade, que é do apoio às famílias, também no orçamento para 2020, prevemos aqui um aumento significativo a nível do custo e do investimento com o abono de família. Se olharmos então compararmos com 2015, temos um crescimento de cerca de 33% da despesa com o abono de família desde 2015, que significa também um aumento de 200 milhões de euros desde 2015. Temos também aqui um crescimento muito significativo a nível da despesa com subsídios de parentalidade, que resulta por duas vias. Por um lado, do aumento do número de pais que estão a usufruir destas licenças, mas também, por outro lado, aumento da cobertura das prestações que estão associadas e que vamos ver ainda mais aumentadas em 2020, com a entrada em vigor das normas que foram alteradas em 2019, mas que entram em vigor com o Orçamento de Estado para 2020, nomeadamente com o alargamento a 20 dias úteis da licença parental obrigatória do pai, também com o alargamento da taxa de cobertura e da prestação relativamente ao apoio a filhos menores de 12 anos e também para o alargamento da licença a filho com doença oncológica, que também passa a estar abrangida. Em termos do grande vetor e de prioridade de combate à pobreza e reforço da inclusão, nós temos aqui um destaque, de facto, para a evolução também positiva da área dedicada à ação social e
temos aqui um aumento de 134 milhões dedicados à área da ação social no orçamento para 2020. Também temos aqui um crescimento significativo na proteção social para a inclusão, nomeadamente com a concretização da terceira fase da PSI, com uma previsão aqui de global de um reforço de 64 milhões de euros. Em relação ao subsídio de desemprego e à proteção na doença, e mais uma vez olhando para aquilo que foi a evolução na década, percebemos de facto que temos aqui uma linha que acompanha a evolução da taxa de desemprego média que foi acontecendo ao longo dos últimos anos e que também reflete o facto de ter havido criação de emprego e que diminuiu aqui o montante global da dotação executada naquilo que são os subsídios relativos às situações de desemprego. Em relação, e se olharmos para as principais rúbricas do Orçamento da Segurança Social, destacamos aqui algumas das rúbricas e saliento daqui aqui o aumento global na rúbrica relativamente às pensões, com um aumento de 744 milhões de euros, que corresponde em termos percentuais a um crescimento de 4,3% no global das pensões. Também temos aqui um aumento muito significativo da prestação relativa ao abono de família, com a concretização plena do quarto escalão e também com a previsão, também pela primeira vez aqui, do subsídio de apoio ao cuidador informal, que resulta da regulamentação que estamos a preparar para entrar em vigor em 2020 e pela primeira vez surge aqui esta prestação. Portanto, são as grandes rúbricas. Já fui também salientando que, no caso da ação social, também temos aqui um reforço de 7,2%, com mais 134 milhões alocados a esta área, muito com esta preocupação de medidas específicas de combate à pobreza e de apoio à família, nomeadamente ao apoio aos equipamentos de apoio social e também aqui um crescimento muito significativo associado quer à concretização e ao alargamento da prestação social para a inclusão e também relativamente ao crescimento associado ao complemento solidário para idosos, de que falarei posteriormente quando falarmos especificamente desta prestação. Portanto, grandes objetivos e o que é que estas rúbricas refletem em termos de grandes prioridades. As grandes prioridades dadas, por um lado, no apoio às famílias, na promoção e valorização do trabalho digno, na proteção social e no combate à pobreza, na inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade e na sustentabilidade do sistema de segurança social. Quanto ao apoio às famílias, quais são as medidas mais significativas que este Orçamento de Estado prevê, quer em termos globais, quer no Orçamento da Segurança Social? Temos, por um lado, aqui a aplicação plena do abono de família, que vai estar durante todo o ano, já 2020, em vigor e que, neste momento, em 2020, prevemos que, no total, o abono de família abrangerá cerca de 1,1 milhões de crianças. E terá também esta aplicação plena um reflexo direto no orçamento de um aumento com esta prestação de 36,8 milhões de euros. Em relação ao complemento de creche, o Orçamento de Estado já prevê, de facto, o início da sua regulamentação. É uma medida que consta do programa do Governo e faremos, durante 2020, daremos início à sua regulamentação, com o objetivo de entrar já em vigor no ano letivo de 2020-2021, como uma prestação universal a partir do segundo filho e cuja regulamentação será
feita durante o ano 2020. Teremos também o alargamento da rede de equipamentos sociais, concretamente e aqui nesta área do apoio às famílias, para o alargamento da rede de creches, no âmbito, nomeadamente, de um aviso que está neste momento aberto e que terminará no final de janeiro. Até o momento já temos 87 projetos de creches para alargamento da rede que estão candidatos e que já representam, nesta altura, mais de 4.500 lugares de capacidade para alargamento da rede. Também, em 2020, vai, de facto, entrar em vigor plenamente a norma relativamente, como já anteriormente vos referi, quanto aos 20 dias obrigatórios, 20 dias úteis obrigatórios da licença parental do pai e também o alargamento da cobertura das licenças, quer quanto a filhos de até 12 anos, quer quanto a filhos com doença oncológica e também, além destas medidas que temos aqui, teremos a dedução fiscal para a partir do segundo filho, que também complementa esta prioridade de apoio às famílias em 2020. Aqui procuramos apresentar-vos de uma forma mais esquemática aquelas que são as alterações do abono de família e os valores que vão ser completamente concretizados e concluídos em 2020 face a 2019, que representam este acréscimo de 36,8 milhões de euros. Portanto, aqui isto traduz de facto um reforço do quarto escalão do abono de família, com um aumento do abono para as crianças entre os 12 e os 36 meses e teremos aqui, de facto, uma majoração também para os segundos e terceiros filhos, desde o nascimento até aos 36 meses, implementando exatamente a alteração legal que foi aprovada. Em termos da promoção da parentalidade, as medidas que já vos fui falando e que representam, na sua globalidade, um aumento de 69 milhões de euros face a 2019, naquelas que são as novas coberturas e as novas licenças que foram criadas e que entram em vigor exatamente com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020. Segunda grande prioridade, promover e valorizar o trabalho e os trabalhadores. Aqui prevemos, com este orçamento, com a proposta de orçamento que fazemos, prevemos aqui um programa especial dedicado ao reforço da Autoridade para as Condições de Trabalho, em várias dimensões. Nós prevemos um aumento do orçamento da Autoridade para as Condições de Trabalho de 9,8% face a 2019 e, portanto, que reflete este aumento de reforço da capacidade de intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho. Por um lado, com a conclusão e ingresso definitivo dos 45 novos inspectores que resultaram do anterior concurso, mas também com a entrada de 80 novos inspectores, cuja lista, aliás, foi publicada esta semana e, portanto, que prevemos que entrem em funções já no início de 2020. Prevemos também lançar novo recrutamento externo de novos inspectores para repor e garantir a manutenção da capacidade inspectiva da Autoridade das Condições de Trabalho. Faremos o mesmo também relativamente a recursos técnicos da ACT, nomeadamente técnicos de segurança e saúde no trabalho, também para aqui repor a capacidade de intervenção da ACT. Temos também previsto a entrada em funcionamento do novo sistema de informação da ACT, nomeadamente o sistema inspectivo e o sistema de contratações laborais, que permitirá uma muito maior efetividade e eficácia quer na atividade inspectiva, quer no próprio processo de contratações laborais. A par disto também teremos concluídos os trabalhos para a interconexão de dados, permitindo aqui
uma muito maior capacidade de cruzamento de dados e uma maior capacidade de leitura e de identificação de fenómenos de uma forma mais eficaz e, diria eu, mais inteligente, permitindo aqui, de facto, cruzamento de dados, nomeadamente entre a Segurança Social, a ACT, o IFP e também a Autoridade Tributária. Também prevemos um reforço do orçamento da GERT, precisamente nesta grande preocupação que temos de dinamizar a contratação coletiva, e sendo a GERT um dos instrumentos, um dos organismos fundamentais para isso, prevemos aqui um reforço da GERT no valor de 29,3% face a 2019. Em relação ainda também à valorização do trabalho e com esta preocupação de criarmos condições para reter jovens, temos duas medidas essenciais que o Orçamento de Estado garante. Desde logo, por um lado, o aumento das bolsas dos estágios profissionais apoiados pelo IFP. Sabemos que estas bolsas são muitas vezes o valor determinante de referência de entrada no mercado de trabalho e faremos um aumento destas bolsas em 2020 e também, através deste aumento, faremos uma maior diferenciação, nomeadamente para jovens qualificados. A estimativa que fazemos do número de beneficiários que serão abrangidos por este aumento do valor das bolsas será de cerca de 20 mil jovens que poderão, de facto, ser atingidos por esta medida. O custo estimado que prevemos para esta medida é de cerca de 9 milhões de euros em 2020. Teremos também, e esta já foi uma medida mais falada publicamente, teremos aqui uma medida fiscal de incentivo aos jovens qualificados, portanto, para jovens com nível com ensino secundário nível 4 ou superior, jovens de 18 a 26 anos, que terão isenções parciais fiscais de 30%, 20% e 10% nos primeiros 3 anos da sua entrada no mercado do trabalho. A estimativa é que esta medida alcance cerca de 160 mil jovens e que tenha um custo estimado na ordem dos 25 milhões de euros e que seja, de facto, um instrumento que ajude a captar e a reter os jovens que acabam a sua formação e, por outro lado, também a valorizar e a dar aqui um reconhecimento aos jovens que se investem um bocadinho na sua formação. Em termos também de preocupação geral sobre a aposta no reforço do serviço público de emprego, o nosso principal foco será, em 2020, por um lado, ter políticas ativas mais focadas e mais direcionadas para emprego digno e sustentável, também um reforço das respostas para as pessoas que estão mais afastadas do emprego. Sabemos que uma taxa de desemprego com os níveis em que está, temos que também conseguir cada vez mais responder e ter capacidade de inclusão e ativação das pessoas que estão mais afastadas do mercado de trabalho há mais tempo e, portanto, que precisam de medidas mais dirigidas e mais focadas para a sua reintegração. E também aqui a capacitação de um novo modelo de intervenção em situações de crise empresarial que resulta aqui de um novo modelo de articulação de equipas mistas de intervenção entre o IFP, o ICE e o IATMEI para uma capacidade de intervenção dirigida às situações em concreto, mas com capacidade de respostas múltiplas e não só setoriais de cada um dos organismos. Já estamos a testar este modelo num caso concreto, que está a acontecer no Porto, e, portanto, a ideia é alargar este tipo de intervenção a um modelo tipo de intervenção em situações de crise empresarial. Temos também previsto no Orçamento do Estado um novo programa dedicado a trabalhar no interior, com este lema, precisamente para termos aqui novos incentivos à mobilidade geográfica e à criação de emprego nos territórios de baixa densidade, com majorações e com instrumentos de apoio dirigidos e focados nos territórios de baixa densidade.
Estas medidas, em termos globais, representam cerca de 905 milhões de euros e que representam um acréscimo de 1,6% face a 2019 e, acima de tudo, um diferente foco naqueles que são os públicos-alvo e as ações que vão ser desenvolvidas. Também ao nível daquelas que são as grandes prioridades em termos de qualificação, temos aqui, por um lado, a criação de um novo programa dedicado a qualificar os agentes da ação social, um programa que será o programa Qualifica Social para capacitar diretores técnicos dos vários agentes da economia social para promover também um bocadinho a sustentabilidade das próprias organizações e a sua qualificação. Também teremos um programa direcionado à criação de emprego nas instituições da economia social, que será lançado já no início de 2020. Temos aqui a previsão da abertura de 50 novos centros Qualifica. Os centros Qualifica, neste momento, já abrangeram cerca de 428 mil pessoas. Já temos cerca de 300 centros Qualifica em todo o país e aqui temos concretamente no orçamento de 2020 previsto uma verba de 69,9 milhões de euros para financiamento global de todos os centros Qualifica em todo o país. Prevemos também uma atualização do catálogo nacional de qualificações e um programa dedicado a incentivar as pessoas que deixaram percursos incompletos e isto também numa articulação com a ANCAP, portanto, várias destas medidas são articuladas e implementadas quer pela ANCAP, quer pelo IFP, e o orçamento da ANCAP tem aqui um crescimento de 36,1% face a 2019. Ainda na qualificação e na formação, prevemos aqui um novo programa, um programa que se chama Garantia Digital, com o objetivo de garantir que todas as pessoas em situação de desemprego, isto é um objetivo horizonte legislatura, que todas as pessoas em situação de desemprego tenham acesso à formação na área digital, em termos de competências digitais, e que seja uma forma também de estimular termos um programa idêntico para os trabalhadores das empresas que estamos neste momento a desenvolver, para que isto seja também implementado em termos de reconversão e qualificação da população ativa que está neste momento a trabalhar. Também prevemos aqui alargar a rede dos centros protocolares do IFP em vários setores de atividade, nomeadamente para responder àqueles que são os desafios das novas qualificações que cada vez mais o mercado precisa, nomeadamente em termos de tecnologia e de digital, para responder também às necessidades cada vez mais de novas competências que o mercado precisa. Também prevemos reforçar o sistema de aprendizagem e da formação dual com oferta de dupla certificação, com uma forte componente em formação em contexto real de trabalho para ser mais eficaz e responder de uma forma mais adaptada à formação inicial de jovens, intensificando aqui também o número de pessoas a serem formadas. Em termos transversais também estamos a prever generalizar as competências digitais em todos os níveis de formação e, concretamente, também reconvertendo licenciados para as áreas digitais. Portanto, temos aqui um programa transversal que está a ser preparado para uma reconversão de licenciados para as áreas digitais em todas as áreas de atividade e, portanto, um programa ambicioso que visa a capacitação digital de todo o mercado de trabalho. Em termos de proteção social, quais são as grandes prioridades para 2020? Claramente aqui o grande foco é a proteção dos idosos e o combate da pobreza. No que toca à proteção dos idosos, o que a proposta de orçamento que o Governo apresentou contém é a valorização real dos rendimentos dos pensionistas
dos escalões mais baixos e um aumento faseado do valor de referência do complemento solidário para idosos. Como já disse anteriormente, este é o maior aumento absoluto que fazemos em termos de verba alocada ao complemento solidário para idosos e prevemos também a avaliação da eliminação do fator da sustentabilidade familiar para efeitos da determinação do segundo escalão do CSI. Com esta valorização real dos rendimentos dos pensionistas, o que nós prevemos neste momento é um aumento acima da inflação de cerca de 1,8 milhões de pensionistas em termos de velhice e de 200 mil em termos de invalidez, o que significa que 2 milhões de pensionistas terão as suas pensões, aumentarão acima da inflação, portanto terão um aumento de 0,7%. Os pensionistas cujas pensões estão no intervalo entre 2 e 6 IAs terão um aumento de 0,24%. Em termos do complemento solidário para idosos, e tal como está assumido no programa do Governo, o que nós faremos em 2020 é aproximar e, de uma forma gradual, esta convergência faseada do valor de referência do complemento solidário para idosos com o limiar de pobreza. Como sabem, o valor do limiar de pobreza tem vindo a aumentar e aqui o que nós procuramos fazer foi aproximar o valor de referência do CSI precisamente ao valor do limiar de pobreza. Com a alteração que prevemos fazer em 2020, isto terá como efeito prático que cada beneficiário de CSI terá um aumento anual de cerca de 189 euros em termos de complemento solidário para idosos por ano. Em termos globais, o que vamos ter aqui de aumento no valor global é um aumento de 9% na rúbrica dedicada ao complemento solidário para idosos. Em termos de ação social, e com este reforço que pretendemos dar em termos de combate à pobreza, prevemos um aumento de 134 milhões na rúbrica dedicada à ação social e o que significa que terá um orçamento para 2020 no valor de 2 mil milhões de euros. Em que é que se traduz e o que é que quais vão ser as prioridades em 2020 em termos de ação social? Por um lado, vamos ter a regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal com a implementação de 30 projetos pilotos que vão acontecer em todo o país e para os quais prevemos uma dotação de cerca de 30 milhões de euros para cobrir, por um lado, o subsídio para o cuidador e, por outro lado, para o descanso obrigatório que o cuidador passará a ter, podendo ter aqui, de facto, enquadramento em instituições da economia social que possam acolher a pessoa cuidada durante esse período. Prevemos também o alargamento da rede de equipamentos sociais, nomeadamente nas respostas sociais para idosos e pessoas com deficiência e incapacidade, isto a par do alargamento da rede de creche, cujo concurso está neste momento em curso e que termina em janeiro, e para esta área do alargamento da rede de equipamentos sociais prevemos alocar cerca de 50 milhões de euros.
Também implementaremos mais uma medida que consta do programa do Governo, que é a criação de uma rede de incubadoras sociais em todo o país, e também assumiremos aqui uma necessidade de reforço da cooperação com as instituições da economia social, relativamente com as quais celebraremos uma adenda para a atualização do protocolo de cooperação até fevereiro deste ano. Também previmos especialmente, como já vos disse, um programa dedicado à qualificação das pessoas que trabalham no setor solidário e social, com o programa Qualifica Social, e também um reforço dos meios técnicos e sociais que estão alocados à Estratégia Nacional das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, nomeadamente para resposta a soluções e respostas inovadoras, como é o caso do Housing First, para a qual prevemos cerca de 7,5 milhões de euros para projetos a desenvolver em parceria com as câmaras em todo o país. Em relação a mais e melhor inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade, o que nós prevemos em sede de Orçamento de Estado para 2020 é, por um lado, a concretização da terceira fase da prestação social para a inclusão, por outro lado, a criação de uma estrutura de missão dedicada às acessibilidades e a implementação de um Plano Nacional de Acessibilidades, e também reforço dos projetos piloto de modelo de apoio à vida independente e da rede de balcões de inclusão. Neste momento, os projetos de apoio à vida independente já têm cerca de 600 beneficiários, e também dou-vos outro número que tivemos a atualização ainda hoje. Em termos de beneficiários da prestação social para a inclusão, temos neste momento 100.500 pessoas. Também, durante 2020, teremos aqui a implementação da agenda para a inclusão das pessoas com deficiência, num horizonte também 2024, com a implementação e a definição de várias medidas para a inclusão das pessoas com deficiência. Em termos de grandes números, naquele que é o orçamento para mais e melhor inclusão para as pessoas de deficiência, aqui temos, de facto, os 100.570 pessoas que são, neste momento, já beneficiárias da PSI, e em 2020 teremos o desenho da terceira componente da PSI para efeitos de majoração. Em termos de avaliação global do relatório da sustentabilidade da segurança social, quais são os principais destaques? Por um lado, uma melhoria clara da situação económica, que teve reflexos também no alargamento das fontes de financiamento para o sistema previdencial, e, portanto, tivemos aqui uma transferência de saldos para o sistema previdencial de 1.500 milhões em 2018 e de 1.300 milhões em 2019. Por outro lado, tivemos a diversificação de fontes de financiamento através de transferências, nomeadamente do adicional ao IMI. Tivemos 50 milhões em 2019, teremos 283 milhões em 2020, fruto de acertos de cálculos dos anos anteriores, e também do aumento da consignação das receitas do IRC, que também traduz a evolução da situação económica das empresas e que aponta, de facto, para termos em 2019 199 milhões e em 2020 377 milhões de euros. Em termos de cenários quanto à sustentabilidade da segurança social, no Orçamento de Estado para 2020, temos que os primeiros saldos negativos passam para o final da década de 2020, portanto temos aqui uma melhoria de 2 anos face ao Orçamento de Estado para 2019, e se olharmos para o Orçamento de Estado de 2015, temos uma melhoria de 13 anos em termos do momento em que aparecem os primeiros saldos negativos em termos do sistema. Em termos também do FEFS,
conseguiremos também, pela primeira vez, 2 anos de pensões entre meados da década de 20 e de meados da década de 30, o que nos permite, pela primeira vez, concretizar também um dos princípios da, da Lei de Base da Segurança Social, precisamente, que era também ter este objetivo de ter 2 anos de pensões garantidos através do FEFS. Também temos aqui outra melhoria significativa quanto ao esgotamento do FEFS, que passa a estar projetado para a segunda metade da década de 50, com uma melhoria de cerca de 10 anos face ao Orçamento de Estado para 2019 e, se olharmos para o Orçamento de Estado para 2015, com uma melhoria de 26 anos face ao Orçamento de Estado para 2015. Estas são, em linhas gerais, as grandes prioridades do Orçamento de Estado e do Orçamento da Segurança Social e, nomeadamente, com estes aumentos da melhoria da expectativa quanto à sustentabilidade da Segurança Social, com ganhos quer em termos dos saldos, quer em termos do FEFS, que mostra que estamos, de facto, a conseguir adiar os saldos negativos e a conseguir também a diversificação de fontes de financiamento que estão a alimentar e a reforçar esta sustentabilidade. Apresentei-vos, em traços gerais, quais são as nossas grandes prioridades, aquilo que está previsto em sede da proposta do Governo que foi feita quanto ao orçamento para 2020 e agora estaremos, naturalmente, à vossa disposição para as perguntas que queiram colocar. Este está? Desculpem. Pronto. Muito bem. Então vamos cumprir aqui a ordem de sorteio. E na ordem de sorteio tenho a Sónia Lourenço. Expresso. Acho que já está. Ok. Pronto. A questão do aumento extraordinário das pensões. É por causa apanhada. Já posso?
também. Vamos fazer a ronda. Isabel. Preferem direto? Era? Pronto, desculpem. Bem, quanto à pergunta que a Sónia Lourenço colocou, de facto consta da proposta de orçamento do Governo apresentada que uma valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos. Aliás, como ali referi, nós temos cerca de 2 milhões de pensionistas que terão, de acordo com a proposta que apresentámos, que terão uma atualização das suas pensões acima da inflação, portanto, que terão uma atualização de 0,7%, e, tal como referiu, a norma prevê que o Governo irá implementar medidas de valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos de rendimento. Isso é feito quer através desta atualização das pensões, e, portanto, uma atualização de 2 milhões de pensionistas acima da taxa da inflação, quer através do CSI. No CSI, o que estamos a fazer é, de alguma forma, cumprir também aquilo que consta do programa do Governo, que é aproximar o valor de referência do CSI do valor do limiar de pobreza e dividindo um bocadinho essa progressão em 4 anos. Por isso, no caso das prestações de CSI, o que nós prevemos para 2020 é que todos os beneficiários da prestação de CSI terão um aumento anual de 189 euros na prestação anual. Aqui o objetivo é claramente o combate à pobreza, nomeadamente nos públicos mais vulneráveis, e, portanto, essa é a preocupação de utilizarmos vários instrumentos para este combate à pobreza. Em sede de especialidade, veremos no Orçamento de Estado, mas, portanto, esta é a proposta do Governo, que com esta proposta já estamos a atingir 2 milhões de pensionistas, atualizando as pensões acima da inflação, portanto, 0,7%. Nós, em termos de orçamento para a Segurança Social, prevemos um aumento de 744 milhões globais na despesa com pensões, desde a despesa de pensões de invalidez, desde pensões de velhice, desde pensões de sobrevivência. Este aumento da despesa tem, por um lado, as atualizações de que lhe falei, tem também o reflexo daquilo que foram os aumentos ao longo dos últimos 3 anos. Tem também aqui já refletido a eliminação do fator de sustentabilidade em algumas das profissões de desgaste rápido, relativamente às quais o Governo também se compromete a legislar. Portanto, tem várias componentes e os 744 milhões refletem estas várias componentes. Eu penso que eu já respondi à pergunta que me fez. A proposta de orçamento que o Governo apresentou é uma proposta que traduz esta valorização real dos rendimentos dos pensionistas de escolas mais baixos. Já transmiti exatamente a atualização que consta da proposta, que reflete que 2 milhões de pensionistas
tenham uma atualização acima da inflação, portanto, 0,7%, e também, além disto, do reforço das medidas do CSI. Há pouco eu penso que não referi a essa questão, quer do aumento do valor de referência do CSI, quer também da avaliação da eliminação do fator de sustentabilidade de família, de solidariedade de família, no segundo escalão. E, portanto, isto também tem um potencial de atingir cerca de 18 mil pessoas. Eu penso que há pouco não referi esta questão, mas penso que pode ser relevante. Voltando atrás, os 744 milhões que prevemos de aumento das pensões incluem, por um lado, a atualização que lhe referi, por outro lado, o reflexo das atualizações que foram feitas nos anos anteriores e que, portanto, como lhe disse, estou-lhe a dizer as várias rúbricas em conjunto. Tem o aumento... Certo? E eu estou a explicar-lhe. Eu estou-lhe a dizer tudo o que inclui o aumento dos 744 milhões de euros. Inclui o aumento, a atualização que consta da proposta do orçamento apresentada pelo Governo, consta também o reflexo das atualizações que aconteceram nos últimos 3 anos e, portanto, tem impacto também no orçamento de 2020 e as outras atualizações e as outras inclusões, desculpe, de que falei, nomeadamente o efeito na eliminação do fator de sustentabilidade em algumas das profissões, também na previsão que fazemos de recuperação de pendências de pedidos de pensões na Segurança Social e, portanto, aqui uma forte aposta com um plano de recuperação de pendências que trará para dentro do universo de pensionistas novos pensionistas e, portanto, todas essas rúbricas estão previstas neste aumento de 744 milhões de euros. Eu não diria que é unicamente, aliás, acabámos de falar que o aumento que nós temos aqui na rúbrica são 744 milhões no aumento da rúbrica das pensões, que inclui várias medidas. Claramente, na proposta que o Governo apresentou, está assumido, por um lado, que implementaremos medidas de valorização real dos rendimentos dos pensionistas mais baixos, dos escalões mais baixos, agindo quer ao nível das pensões, quer ao nível do CSI. Na proposta que o Governo apresentou, como volto a repetir, mas é da proposta que estamos a falar, o que estamos a falar é da proposta que o Governo apresentou e a proposta que o Governo apresentou é nesse sentido, também tem exatamente esta norma que diz que iremos implementar as medidas de valorização real dos rendimentos pensionistas mais baixos. Na proposta que apresentámos, como lhe disse, temos esta abrangência de 2 milhões de pensionistas que terão um aumento acima da inflação, em sede de especialidade. Certamente haverá discussões e haverá um debate sobre as medidas que possam ser concretizadas. Lusa. Consegues? Gabriel. Nós pedimos, se não se importa, depois mandamos-lhe uma descrição exatamente do número de pensionistas que entraram, que não entraram, e responderemos por escrito. Sim. Destacaremos, está bem? Fazemos, até se quiser, podemos fazer uma comparação do que é que entrou de regime normal, de antecipado, e podemos transmitir essas informações todas.
nomeadamente até no que isso representou em termos de aumento da fluxo de pedidos à Segurança Social. Observador, Beatriz Ferreira. Tens? Olha, mais uma vez vou-lhe pedir, se não se importa, as projeções que estão feitas no orçamento quanto ao subsídio de doença têm a ver com a trajetória de evolução dos últimos anos. E, portanto, foi um bocadinho mantendo a taxa de crescimento que tem tido nos últimos anos, fez-se uma projeção para 2020. Se quiser posso lhe dar depois dados mais detalhados, nomeadamente sobre o absentismo no Ministério. Confesso que não tenho neste momento aqui os dados detalhados, mas certamente apresentarei, e nomeadamente sobre a evolução do número, é isso que quer, não é? Das baixas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Dinheiro Vivo, Maria Sousa Caetano. Sim. Quer explicar? Não. Sou eu? Os valores que apresentei foi, de facto, quanto ao... Estava-me a perguntar só relativamente ao IMI e o IRC, certo? Pronto. Em relação ao IMI, as transferências em 2019 foram de 50 milhões de euros. A previsão em 2020 é de 283, precisamente para responder àquilo que estava a dizer, para corrigir, é uma correção de acertos dos anos anteriores. Reflete isso, por um lado, também reflete, por outra coisa, a evolução da própria taxa, porque a taxa é progressiva. Cada ano ela vai evoluindo, começou em 0,5, depois 1, 1,5 e 2. E, portanto, este aumento previsível para 2020 também já reflete isso. Em relação ao IRC, o que temos aqui previsto de evolução, nós tivemos 199 milhões em 2019. A previsão que temos para 2020 é de 377 milhões, em função também um bocadinho da trajetória da evolução da previsão do crescimento económico. Exatamente. O acerto vai ser feito em 2020. A informação, quer dizer, estou-lhe a dizer a previsão de execução para 2019 e a previsão que temos no orçamento de 2020, e, portanto, nós temos exatamente 50 milhões em 2019 e 283 que acontecerão em 2020, resultado de duas coisas. Por um lado, o acerto, por outro lado, o aumento da taxa, que, como é progressiva, em 2020 cresce mais 0,5%. Okay? Desculpem. Marina Conceição. Bem, antes de mais, quanto ao CSI, a pergunta quanto ao CSI, o que consta da proposta do Orçamento de Estado é, por um lado, aumentar a prestação do CSI para todos os beneficiários. Isto significa que estamos a aproximar o valor de referência do CSI ao valor do limiar de pobreza. Isto significa que todos os beneficiários em 2020 de CSI terão um acréscimo anual de 189 euros da prestação. No fundo, aproximando progressivamente, e esse é o objetivo do programa do Governo traçado, do valor do limiar de pobreza. Isso por outro lado. Por outro lado,
Também prevemos a avaliação da eliminação do fator de familiar, da componente familiar, no segundo escalão. Isto pode implicar, de facto, o alargamento do número de pessoas abrangidas, porque ao eliminar exatamente o fator da solidariedade familiar, poderá aqui aumentar o espectro de pessoas que passarão a estar abrangidas pelo CSI. O número que estimamos potencial é de cerca de 18 mil pessoas que poderão estar abrangidas por esta eliminação, que estamos neste momento em fase de avaliação para depois implementar em 2020. Desculpe, distraí-me. Quanto ao sem-abrigo, de facto, o que é que o Orçamento de Estado reflete? Diria eu 4 coisas. Por um lado, aqui o reforço da dotação alocada especificamente à Estratégia Nacional para os sem-abrigo, concretamente para a implementação de projetos inovadores, nomeadamente Housing First. Já estamos neste momento a fazer a desenvolver um programa conjunto com a Câmara de Lisboa, e o objetivo é alargar isto ao resto do país, e aqui prevemos uma alocação específica de 7,5 milhões de euros para este tipo de soluções inovadoras que visam, acima de tudo, a autonomização e a capacidade de reinserção das pessoas em situação de sem-abrigo em habitação. Portanto, com um princípio de conseguir dar, desde logo, uma unidade de habitação às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, que depois sejam acompanhadas para uma reintegração com equipas técnicas. O programa que está desenvolvido para Lisboa e que pode ser replicado para o resto do país, as próprias câmaras aportam e disponibilizam os imóveis, e a Segurança Social disponibiliza soluções de apoio técnico para as equipas que possam acompanhar estas pessoas nesta fase de reintegração. Isso por um lado. Por outro lado, também estamos a prever também já aqui a possibilidade de passarmos a ter um coordenador nacional executivo da estratégia, que iniciará funções em 2020, será o Henrique Joaquim, uma pessoa muito conhecida pelo que tem dedicado a sua vida às pessoas em situação de sem-abrigo, e por outro lado a implementação de alguns programas específicos, nomeadamente, como fomos falando ali, de algumas medidas especiais de mercado social de emprego, com medidas especiais de apoio ao emprego de pessoas mais vulneráveis, onde também as pessoas sem-abrigo, nomeadamente, passaram a constar por via da alteração que fizemos ao regulamento de algumas destas medidas pelo IFP. O nosso compromisso para 2020, e é o que consta da proposta, é regulamentarmos o complemento de creche ao longo do ano, para que entre em vigor no ano letivo 2020-2021. Neste momento ainda estamos a desenhar o próprio instrumento, a forma como ele vai ser implementado, mas o princípio, sim, é que será universal. Ser universal não quer dizer que seja igual para todos o valor, mas o princípio é, sim, que será universal para todos. Portanto, todos serão abrangidos, e a partir do segundo filho. Aliás, é o compromisso que consta do programa de governo, abranger as crianças a partir do segundo filho. Também é importante dizer que nós, neste momento, já temos também um sistema de apoio, de alguma forma, aos equipamentos sociais, nomeadamente creches, que também já respondem a esta promoção da natalidade e do apoio às famílias, por via indireta, porque aí é através do apoio aos equipamentos, dos próprios equipamentos sociais. Aqui a diferença também, grande diferença desta medida, é que passa a ser uma medida dirigida às próprias famílias, para que, independentemente do estabelecimento onde o filho seja inscrito,
terão direito de uma forma universal e para todas as famílias a partir do segundo filho. A concretização e a regulamentação acontecerá agora e, portanto, não consigo neste momento ainda dizer-lhe ainda valores, porque estão neste momento a ser as várias hipóteses avaliadas. Bom, relativamente à primeira questão, de facto, aquilo que a lei já prevê, o Decreto-Lei 73/99, é que possam estar isentas de juros de mora dívidas abrangidas por legislação especial. E, nesse sentido, o que queríamos era que, considerando a natureza destas dívidas, que são prestações sociais, por outro lado, os mecanismos que já existem para a sua recuperação, seja o mecanismo da compensação, planos prestacionais e, obviamente, também a execução fiscal, é que haja e entendemos haver uma justificação para essa inexigibilidade dos juros. No período ainda da sua cobrança administrativa, portanto, numa fase pré-executiva, em que o devedor, o beneficiário, dispõe de 30 dias após a interpelação para fazer esta regularização voluntária. E, portanto, não sendo feita nesse momento ou nessa fase administrativa, então a dívida, como qualquer outra, é participada para cobrança coerciva e aí segue as mesmas regras, também com exigibilidade. É um período curto. Relativamente ao Código Contributivo, aquilo que está previsto é a possibilidade de ser estudada uma adequação, uma adaptação em função de determinadas especificidades, designadamente de atividades sazonais, que possa haver algum ajustamento introduzido. Mas a norma que está no articulado do Orçamento do Estado é para nos permitir fazer essa avaliação, fazer essa ponderação, em que medida pode haver aqui algum ajustamento que não signifique subverter um regime que foi criado há relativamente pouco tempo e que é um modelo que entendemos que é mais justo e adequado para os trabalhadores independentes. O regime que foi definido e que está atualmente em vigor e que representou uma evolução bastante significativa a esse nível do enquadramento contributivo dos trabalhadores independentes foi precisamente aproximar os rendimentos relativamente à obrigação contributiva, para que o esforço contributivo refletisse de uma forma mais próxima os rendimentos recentes do trabalhador independente. O que acontece é que deparamos com determinado tipo de atividades, com um forte pendor sazonal e, portanto, com uma flutuação de rendimentos mais significativa, que faz com que, porventura, possa ter aqui que haver algum ajustamento naquilo que é o modelo declarativo desses trabalhadores, que é numa base trimestral, como sabe, de 4 declarações trimestrais. E, portanto, é admitir que, relativamente a alguns desses trabalhadores, a alguns desses segmentos, possa haver aqui algum ajustamento em que os moldes não sejam exatamente estes e possa haver... Diga. Não significa, não tem aqui uma preocupação estas alterações a nível da cobrança e do valor, exatamente. Ana Carrilho.
E saúde. Boa tarde. Como sabe, tem estado em curso uma tentativa de reforço ao longo dos últimos anos do quadro inspectivo da ACT. Entraram recentemente em estágio 45 novos inspectores. Está previsto que no princípio do ano seja concluído o concurso externo de 80, mais 80 inspectores. Mas aquilo que nós sabemos é que o quadro inspectivo da ACT é um quadro, como aliás muitos serviços públicos têm envelhecido, está sujeito a um conjunto de aposentações ao longo dos próximos anos e, portanto, aquilo em que estamos a trabalhar neste momento é precisamente na antecipação de necessidades que vão advir de dois fatores. Por um lado, das aposentações que estão previstas para a próxima década e, por outro lado, daquele que é também o crescimento do emprego, uma vez que o Governo tem no seu programa aproximar o número de inspectores da ACT daqueles que são os rácios internacionais que são recomendados pela própria OIT. Não temos ainda um número exato de concurso que vai abrir em 2020, mas queremos começar desde já a cumprir essa aproximação ao rácio e responder a estes dois fatores. Portanto, completar aquelas que são as necessidades em função do nosso mercado de trabalho e, por outro lado, tentar antecipar de alguma maneira o fluxo de aposentações que vai existir. Quanto à questão dos recursos dos técnicos superiores, seja de segurança e saúde no trabalho, seja de contraordenações, seja de um conjunto de outras áreas da ACT, que são também necessárias e que, no fundo, apoiam também quer o trabalho inspectivo, quer todo o trabalho de prevenção, aquilo que sabemos é que há também um conjunto de aposentações que estão previstas, é um número de pessoas que tem vindo a diminuir ao longo dos anos e queremos também, de alguma forma, repor estes recursos técnicos. Quer para o caso dos inspectores, quer para o caso de técnicos superiores, não há ainda um número para o concurso que vai abrir, mas oportunamente e quando apresentarmos no seu conjunto este programa de reforço da ACT, esses números serão conhecidos. Não é da União Europeia, é um rácio recomendado pela própria OIT. Por aí seriam algumas dezenas. O emprego também está a ser dinâmico, felizmente está a crescer. Portanto, esse diferencial depende sempre daquela que é a evolução de recursos humanos e da evolução do próprio emprego. Mas, como digo, nós muito em breve, e o nosso desejo é que seja logo após a entrada em funções destes 80 novos inspectores, vamos apresentar este programa de reforço da ACT para o princípio do ano. A lista foi publicada há dias. A lista final foi publicada há dias, há agora um prazo que é normal e natural de reclamações, de recursos, e portanto aquilo que esperamos é, princípio de 2020, iniciar nova fase de estágios com esta segunda ronda, digamos assim, esta segunda leva de reforço inspectivo. Creio que o articulado do Orçamento de Estado é claro. Aquilo que o Governo tem no seu programa é uma atenção particular a um caso específico da nossa lei laboral, que é a questão da elaboração contínua. E aí há uma intenção que está, como digo, bem expressa no programa do Governo e que está vertida já neste primeiro orçamento, de, ao longo do ano, avançar com um trabalho específico sobre a questão da elaboração contínua, dos critérios de emissão dos despachos, da fiscalização. No que diz respeito ao trabalho por turnos, está fundamentalmente em causa estudar qual é que é a situação e, no fundo, estudar quais são os mecanismos que podem vir a ser necessários para reforçar a proteção destes trabalhadores, proteção social, proteção laboral e alguns ajustamentos que possam vir a ser necessários. Mas não há, o que está no articulado, não há nenhum compromisso de alteração da lei a esse respeito. O que haverá é um estudo, precisamente para perceber se há algum ponto em que possa haver afinações deste ponto de vista. Bem, eu não sei se percebi bem a pergunta, mas vou tentar.
Então, procurando responder à sua pergunta, o artigo que prevê, de facto, e cumprindo este objetivo, que é um objetivo de combate à pobreza, o artigo prevê que o Governo irá implementar medidas para a valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos de rendimento. E na proposta de Orçamento de Estado que apresentámos, isto implica várias dimensões e várias rúbricas, que vão desde a questão da atualização das pensões, que com a atualização que é feita abrange cerca de 2 milhões de pessoas que terão uma atualização acima da inflação, portanto de 0,7%, quer através da reposição do valor de referência do CSI gradualmente até ao valor do limiar de pobreza. Isto é o que consta neste momento da proposta do Orçamento de Estado e todas as outras rúbricas que já falei anteriormente, nomeadamente daquilo que já reflete o aumento que foi feito ao longo dos últimos 3 anos e que, portanto, agora também traduz este aumento global do orçamento dedicado às pensões de 744 milhões de euros. Também acho que é importante referir que nós, no global das medidas e das políticas sociais, temos aqui um reforço global de 1,1 mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social, o que reflete também esta prioridade que é dada à área social nesta proposta de Orçamento de Estado. Nós, oportunamente, também apresentaremos o plano de redução das pendências das pensões, com as novas medidas que estão a ser construídas neste momento para reforço da capacidade. Reforço a 2 níveis, reforço humano de técnicos, e, portanto, aí que também vamos reforçar os meios externos de equipas para digitalização de dados. Sabemos como isso é crítico para conseguir o processamento dos processos, mas, em qualquer caso, deixe-me só contrariar uma informação que deu, que é, nós, apesar de ainda termos umas pendências que têm que ser claramente, temos de ter capacidade de as ultrapassar, a verdade é que até novembro de 2019 o número de pensões atribuídas aumentou 37% face ao período homólogo. Portanto, está a haver uma capacidade de recuperação de pendências, mas ainda temos pendências que têm que ser respondidas, e o objetivo é esse, com este plano que estamos a construir para 2020, que implica, por um lado, reforço de equipas técnicas para digitalização de processos, por outro lado, também a implementação de alguns sistemas informáticos e interconexão de dados que vamos conseguir implementar e que estamos a desenvolver neste momento algumas medidas de interconexão de sistemas que nos vão permitir ter aqui acelerar o ritmo de conclusão de processos. Portanto, temos 2020, diria que temos mesmo esse grande objetivo na Segurança Social. Por um lado, na questão das pensões, claramente aqui a recuperação de pendências, portanto temos aqui uma grande aposta nas medidas que vão ser implementadas para esse objetivo em 2020, mas também, não só nisso, mas também na simplificação de vários processos na interação entre cidadão e Segurança Social e entre as empresas e Segurança Social.
Portanto, há aqui uma grande aposta mesmo na desmaterialização de processos e na simplificação desta relação para desburocratizar a relação e a forma como as pessoas interagem ou como a Segurança Social interage com as pessoas.